Oi, voltei. Bora lá falar de espelho plano, então. Né, o principal fenômeno é a reflexão da luz, tá? E aí a primeira lei da reflexão diz que os raios de luz incidente e refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação à direção normal. O que é a direção normal, né? Não é a direção mais, né? Não é a direção corriqueira, a direção normal. Né? A direção normal, isso para a física toda, tá? Toda vez que vocês verem a palavra normal dentro do contexto de física, é o mesmo sentido de ortogonal, é o mesmo sentido de perpendicular, tá? Então, se eu tenho aqui a superfície do espelho, qual é que é a reta normal a essa superfície? Ou seja, qual é a reta ortogonal a essa superfície? É essa aqui, ó. É a que vai sair perpendicular, é a que vai sair ortogonal, é a que vai sair com 90 graus em relação ao negócio, tá? Então, quando a gente for ver leis de Newton lá, a gente vai ver, quem se lembra aí da força normal, né? Tem a força peso e a força normal. Por que a força normal é chamada de normal? Porque ela é a força que mais aparece? Não. É porque ela é ortogonal à superfície, tá? Então a reta normal é essa aqui, tá? Então, olha lá, ó. Então os raios de luz incidente, que é esse aqui, o Izinho, e o raio de luz refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação à direção normal, tá? Então esse ângulo I e esse ângulo R tem que ser iguais, né? Se isso aqui vale, sei lá, 45 graus, isso aqui também tem que valer 45 graus, tá? E a segunda é a lei da reflexão. Os raios de luz incidente e refletido precisam estar contidos no mesmo plano. São coplanares, né? Como assim coplanares? Tá? Pensa aqui, ó. Se essa parte azul aqui de baixo é o espelho, o raio incidente está aqui, o raio refletido está ali, e aí eles estão dentro desse plano aqui, ó. Esse retângulo imaginário aqui que a gente desenhou, tá? É o plano em que esses dois feixes estão contidos, tá? Então eles são coplanares. Eu não consigo entender muito bem na real isso aí, porque é, não tem como duas retas não serem complanares, certo? Pensa, qualquer lugar que eu fizer esse negócio ficar refletindo, qualquer lugar que o raio incidente e o raio refletido tiverem, não interessa, eles sempre vão estar num plano, eles sempre vão ser coplanares, certo? Eu sempre vou poder desenhar um plano que intercepta essas duas retas, não importa onde elas estejam. Então, sei lá, tá? Mas, enfim, talvez eu não tenha pesquisado o suficiente para entender isso aqui. Também o Enem não vai cobrar, então né, não nos interessa. Tá? Então elas são coplanares. Qualquer reta vai ser coplanar. O meu desafio é que não seja coplanar. Como é que vai fazer não ser coplanar? Ah, dá para não ser coplanar se ela tiver uma. Tá, entendi. Agora eu entendi. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu entendi. E é tudo que me interessa. Tá? Não, não vai, a prova não vai perguntar, então é só lembrar que é coplanar. Então vamos ver um experimento. O experimento do espelho plano, ó. Olha aí ele. Tá aí o espelhinho, a gente clica aqui. E aí a gente vê esse experimento maneiro aqui, ó. O que está acontecendo aqui, né? Então, isso aqui, né? Esse negócio azul aqui é o espelho, isso aqui é o nosso objeto, e o que está aparecendo lá atrás é a nossa imagem, né? Então, no espelho plano, a primeira característica importante que a gente percebe é a distância que o objeto está do espelho é a mesma distância que a imagem está do espelho, né? Então, olha lá, se eu afasto, ó, eles se afastam na mesma proporção, né? Então, se aqui está 1 metro, se isso aqui é 1 metro de distância, desculpa, se isso aqui é 1 metro de distância, isso aqui é 1 metro de distância, né? Se isso aqui é 2 metros, isso aqui também é 2 metros, tá? Então lá, eu posso botar só os raios principais, posso botar todos os raios, ó, ou nenhum raio. Diâmetro, o que é o diâmetro? Ah, o tamanho do espelho, eu posso aumentar o espelho, diminuir o espelho. Olha lá, o espelho plano, objeto, o eixo óptico, né, que é esse eixo que passa aqui pelo meio, e a imagem virtual. Então aqui, ó, com todos os raios, o que a gente consegue ver, ó? Que quando eu faço, ó, todos os raios é, né, todos os raios é foda, né? Muitos raios, tá? Porque são infinitos, né? Então tem muitos raios que estão saindo aqui da ponta do lápis aqui, dessa imagem de lápis que tem aqui desenhada, né? Então, vários raios de luz saem da ponta do lápis, né? E o que acontece, ó? O raio de luz, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar só esses caras aqui, ó.
Por exemplo, esse raio de luz aqui, ó, que tá vindo aqui, ó, e tá batendo bem lá na beirinha do espelho, o que ele tá fazendo? Ele bate lá, pum, sai com o mesmo ângulo, né? O ângulo que incidiu é igual ao ângulo que bateu em relação ao normal. E aí, se eu tô aqui, se o meu olhinho tá aqui nesse lugar aqui, né? Se eu tô nesse lugar aqui olhando para essa imagem, o raio vai, pum, chegar aqui no meu olho. E aí, eu vou achar que o raio tá vindo desse ponto aqui, né? E aí eu vejo a imagem nesse lugar aqui, tá? Ó, esse raio aqui que tá saindo aqui, ó, ele vai vir aqui, pum, vai bater, vai voltar, mas eu vou, e aí se eu tiver aqui com o meu olho, eu vou achar que o raio tá vindo, pá, desse lugar aqui, certo? Então todo lugar que eu tiver, eu vou achar que o raio tá vindo desse ponto. Ou seja, eu vou ver a imagem nesse ponto, certo? Se eu tiver aqui em cima, eu vou achar que a imagem tá vindo desse lugar. Se eu estiver aqui, eu vou achar que a imagem está vindo daqui. Se eu estiver aqui, eu vou achar que a imagem está vindo daqui. Todos os raios convergem para esse lugar, né? Tá. Então, o que o Enem gosta de perguntar para vocês quando ele faz essas coisas aqui é perguntar quem que está enxergando a imagem, por exemplo. Como é que eu sei quem que está enxergando, se a pessoa está enxergando ou não a imagem no espelho, dependendo do lugar que a pessoa está? Que isso que faz? Então a pessoa tá dá pra botar um pinguim. Olha que legal. Seta mais chato, né? Deixa eu lá. Vamos deixar o pinguim. Pinguim é muito mais legal. Tá? Então, como é que eu sei quem que tá enxergando esse pinguim? Olha lá, se eu soltar todos os raios, ó. Ó, a pessoa. Aqui, vou botar, tá? A pessoa que tá aqui, se o olho dela tá aqui, ela tá enxergando o pinguim, o reflexo do pinguim, né? Por quê? Porque o raio tá dando essa sensação de estar vindo de lá. Então, se eu tô aqui, eu tô enxergando a imagem do pinguim. Se eu tô aqui, eu tô enxergando aqui, 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 aqui. Em todos os pontos entre esses raios todos que estão sendo refletidos, eu tô enxergando. Mas se eu estiver aqui, eu paro de ver. Né? Se eu estiver acima desse raio aqui, ó, o último raio que foi refletido pelo espelho, ó, se eu estiver acima dele, eu não tô mais vendo porque não tem raio de luz nenhum refletido do espelho que está conseguindo chegar no meu olho. Se nenhum raio está chegando no meu olho pela reflexão do espelho, então eu não estou vendo o reflexo, certo? Eu não estou vendo a imagem do pinguim lá. Né? Se eu tiver aqui embaixo também não, né? Então, olha lá, para eu enxergar o pinguim, o que eu preciso? Eu preciso dos raios marginal, ele chamou aqui, ó, marginal por quê? Porque está na margem do espelho. Então, se eu traçar o raio que está batendo lá na margem e refletindo, e traçar o raio aqui de baixo, que está batendo lá na margem e refletindo, essa área aqui, toda essa região aqui, é a região que é visível no espelho a imagem do pinguim. Para todo mundo que está fora dessa região, a imagem não está aparecendo, né? Por quê? Porque os raios refletidos não chegam nessa região aqui e não chegam nessa região aqui. Então, né, o Enem adora perguntar, né? Vamos ver, acho que eu botei a pergunta aqui na próxima, peraí. Mas o espelho tá adivinhando. Eu tô rindo? Sim, você está rindo. Como que o espelho sabe disso? Se está tapado, meu rosto está tapado por uma toalha. Como que o espelho sabe disso? Mulher. Como é que pode uma burrice desse nível? E olha que eu já fomei na escola. Olha Explica. Aqui, bate aqui, tá vendo o espelho? Ele vai entrar. Não importa se você botar a toalha pra frente, ele não vai tampar o raio de luz. Uma toalha Não, não você não tá tampa o raio de entendendo. luz. Olha lá, tá dando careta? Tá Sim, rindo? sim. Como que o espelho sabe que eu estou fazendo isso se tem uma toalha na frente? Aqui, dá pra eu ver totalmente seu rosto. Como? Se o meu... Tá bem? Então como? Como que o raio de luz vê, tá? Eu não vou explicar, o Iberê vai explicar pra nós, que o Iberê vai explicar muito melhor que eu. Olha lá. Como é que o espelho consegue enxergar essa bola se tem um papel tampando? A imagem da bola atravessa o papel? Essa confusão acontece porque a gente imagina que a luz que sai da bola para ser refletida, ela tem que passar por aqui, ó. E aí sim você vê o objeto do outro lado. Não é esse caminho que a luz faz, não. Então imagina que o seu olho, a luz sai da bola, é refletida no espelho e vai até o seu olho. Você vai enxergar uma imagem que parece que está atrás do papel, mas não tá, a luz não passou pelo papel. O desenho parece meio esquisito de entender, então vou mostrar na vida real. Imagina que o laser é o olho, olha só, a luz sai da bola, reflete no espelho e vai até o olho. Ao mesmo tempo, olha o reflexo, que bacana.
segue exatamente o caminho da visão. Resumindo, a luz não vai por aqui, a luz vai por aqui. Show, né? Então tá aí a explicação aí. Como é que a gente consegue se enxergar atrás da toalha, tá? Porque a luz faz aquele caminho ali que o Iberê nos mostrou. Show? Bom, lá então, vamos para a pergunta lá, a pergunta da URGS. Quais observadores podem ver a imagem do objeto O formada pelo espelho E? Então tem um objeto O aqui, um espelho E aqui desse tamanho, e aí aqui tem os observadores 1, 2, 3, 4, 5, e eu não sei o que é isso. Isso aqui não interessa. As imagens formadas dos observadores, sei lá, tá? Então ele quer saber quem que consegue enxergar o O. Como é que a gente vai... O O, né? É o O. Como é que a gente vai saber quem que consegue enxergar o O? A gente vai traçar os raios marginais e os seus reflexos. E tudo que tiver dentro da área dos reflexos entre um raio marginal e o outro raio marginal vai ser quem enxerga. Quem estiver fora disso não vai enxergar. Então olha lá. Joga o primeiro raio marginal, tá? Veio nessa direção, veio nesse sentido, vai ser refletido pá, nesse sentido. Primeiro raio. Agora eu vou jogar lá do outro lado, ó. Pá, joguei ali. E agora eu vou refletir. Se veio assim, né, mais aberto, vai sair mais aberto, tá? Mais ou menos no mesmo ângulo. Ou seja, todo mundo que está entre os raios refletidos, né? Todos os raios que estão sendo refletidos entre esse raio azul e esse raio vermelho, porque são os raios das pontas do espelho. Todos os outros estão entre isso, certo? Por exemplo, um raio que vem aqui, ó, bate aqui no meio, vai sair aqui pelo meio, né? Tá? Então, quem que consegue ver a imagem O lá no cantinho, né? Meio longe do espelho aqui? Quem consegue ver é o 4 e o 5. Né? Porque eles é que estão dentro da área, eles é que estão dentro dos raios refletidos aqui, desse azul e desse vermelho. Tá? O 3 não tá, o 3 está fora, ele não consegue ver, o 2 não consegue ver e o 1 não consegue ver. Show? É meio que isso aí, tá? Espelho plano, né? Não tem muito mistério, tá? Então vamos para o próximo vídeo falar dos espelhos esféricos. Aí que o bagulho fica louco.